Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Denis e hoje a gente vai fazer mais uma questão do Enem de 2017, tá? Uma questão que envolve um pouco de vazão e a montagem de um gráfico. Então eu recomendo que vocês deem um pause, tentem fazer e em seguida venham ver a resolução. Vamos lá? A questão diz o seguinte: a água para o abastecimento de um prédio é armazenada em um sistema formado por dois reservatórios idênticos em formato de bloco retangular, ligados entre si por um cano igual ao cano de entrada, conforme ilustra a figura. Então a gente vai ter esse cano de entrada aqui, né, que vai entrar água, certo? Essa água ela vai começar a preencher esse reservatório 1 e esse reservatório 1 vai passar água para esse reservatório 2. Vamos ver o que vai pedindo a questão, né? Daí fala o seguinte: a água entra no sistema pelo cano de entrada no reservatório 1 a uma vazão constante e, ao atingir o nível do cano de ligação, passa a abastecer o reservatório 2. Suponha que, inicialmente, os dois reservatórios estejam vazios. Qual dos gráficos melhor descreverá a altura H do nível da água no reservatório 1 em função do volume V de água no sistema? Então a gente vai tentar descobrir qual é o gráfico que vai representar a altura pelo volume do sistema. Então eu vou analisar aqui em função do reservatório 1, como é comentado aqui no enunciado, tá? Então vamos começar a pensar o seguinte: começa a entrar água aqui nesse reservatório. Então ele começa a preencher aqui esse reservatório. Então se ele começa a preencher, a altura começa a subir. Então, em um reservatório de formato cúbico, certo? Se eu dobrar o volume que entra, eu também dobro a altura. Se eu triplicar, né, se aumentar 3 vezes, eu também vou aumentar 3 vezes a altura. Então, à medida que eu vou aumentando o volume, eu vou aumentando também a altura desse reservatório, tá? Então, vai entrando mais, ele vai aumentando essa altura, certo? Então, ele vai aumentando linearmente, ele vai aumentando dessa forma aqui, ó. À medida que você aumenta o volume, né, que é dado aqui no eixo X, você também aumenta a altura, tá? Sendo que ele vai aumentar até chegar nesse ponto aqui, certo? No final do vídeo eu vou explicar um caso em que ele não aumenta linearmente, tá? Então, eu vou começar explicando o exercício. No final eu posso explicar como que poderia ser cobrado de outra forma e não seria linear. Mas vamos seguindo aqui. Então ele vai aumentando, ó, até chegar nessa altura do cano de ligação. E quando ele chegar nessa altura aqui, ele vai começar a abastecer o reservatório 2, né? Então vai começar a cair água aqui dentro. E essa altura aqui do reservatório 1, ela não sobe enquanto todo esse reservatório estiver preenchido de água até essa altura aqui também. Então, todo o tempo e todo o volume que será necessário para preencher daqui embaixo até aqui, esse reservatório 1 não sobe, tá? Então, o que é que vai acontecer? Ele vai começar a subir e vai chegar um momento, que vai ser no momento dessa altura, que ele não vai mais subir a altura. Ele vai ficar um tempo sem subir até que o reservatório 2 chegue nessa altura. Então, depois disso, ambos começam a subir igualmente. Porém, ele começa a subir mais devagar. Por quê que ele começa a subir mais devagar? Porque o volume que está entrando, ele vai subindo aqui tanto no reservatório 1 quanto no reservatório 2. Ele sobe nos dois ao mesmo tempo. Então ele vai subir de forma mais devagar, certo? Porque ele está distribuindo esse volume para os dois locais. Então o gráfico que mais se assemelha seria esse gráfico D, ó. Ele começa a subir linearmente, passa um tempo sem subir, que é aquele tempo em que ele está preenchendo o reservatório 2 até essa altura, e em seguida ele volta a subir, porém em uma velocidade mais devagar. Então seria velocidade não, perdão, né? Em um ritmo mais devagar, né? Assim, em função do volume. Então seria a alternativa D,
questão respondida. Vou deixar aqui algumas observações no final desse vídeo para explicar, por exemplo, um caso que não seria linear. Imagina um reservatório desse jeito, né? Não é comum de se ver, mas só por curiosidade eu vou passar isso aqui, em formato de um cone, por exemplo. Aqui embaixo, ele vai precisar de muito mais volume para subir um pouquinho da altura. Então o gráfico ele seria assim, ó. Ele vai subir na altura devagar e quando chega lá no final, um pouquinho de volume já sobe muito a altura. Então ele seria um gráfico não linear, tá? Mas os casos cúbicos, ou se fosse um cilindro, por exemplo, né, que ele sobe em linha reta, esse crescimento aqui ele é sempre linear, tá? Ele só não vai ser linear se ele estiver afinando. Beleza? Então fica a dica. Tem que prestar atenção nisso se for cobrado novamente algum dia, né? Então seria isso. Não esquece de dar um joinha nesse vídeo, tá? Aqui no nosso canal nós respondemos mais questões do Enem. E é isso aí. Valeu. Até a próxima.